are so weird. Oh my God. God. They're so strange. Such a strange animal. Mais de 2/3 do planeta são dominados por oceanos. Embora pareça que já sabemos muito sobre eles, a verdade é que ainda estamos apenas arranhando a superfície. Cerca de 98% de toda a água da Terra está nos oceanos, um mundo tão vasto e misterioso que cientistas estimam que apenas 5% já foi explorado, e o que encontramos nesse pequeno percentual já é impressionante. I lived for 2 weeks in the bottom of the sea. Oh, Jesus. The scariest thing I saw, and I opened my eyes in my mask in the darkness with my flashlight, and I saw, like right in front of me, this huge eyeball, like about the size, I don't know, of a saucer. Os oceanos são divididos em 5 regiões principais: Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e o mais recente, o Oceano Antártico, reconhecido oficialmente em 2021. Esses corpos d'água não são apenas grandes em extensão, mas também em profundidade. O ponto mais profundo conhecido, a Fossa das Marianas, chega a quase 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Nessa escuridão absoluta, sob uma pressão esmagadora, a vida continua a nos surpreender. No fundo do oceano, onde até pouco tempo pensávamos que nada poderia sobreviver, cientistas encontraram fontes hidrotermais. Essas chaminés submarinas lançam água superaquecida e rica em minerais, criando um ambiente perfeito para formas de vida que desafiam a lógica. Em 1977, foi revelado que vermes tubulares gigantes, peixes translúcidos e outros seres estranhos prosperavam em torno dessas fontes. Eles não dependem de luz solar, mas de processos químicos. Essa descoberta mudou a forma como entendemos a possibilidade de vida, não só na Terra, mas em outros planetas. Além da biologia, os oceanos também escondem relíquias do passado. A cidade submersa de Pavlopetri, na Grécia, é um exemplo. Datada de mais de 5.000 anos, é considerada uma das mais antigas já encontradas no fundo do mar. Ruínas de casas, estradas e até sistemas de drenagem permanece preservados sob as águas, oferecendo um vislumbre da vida em tempos antigos. Mas Pavlopetri é apenas uma entre muitas. Estima-se que mais de 3 milhões de naufrágios e estruturas submersas estejam espalhados pelos oceanos do mundo. Enquanto exploramos o passado, também buscamos entender os limites do presente. A NASA, conhecida por desvendar os segredos do espaço, está agora explorando as profundezas do mar. Em colaboração com a Marinha dos Estados Unidos, desenvolveu o veículo Orpheus, que usa tecnologia similar à do rover Perseverance, projetado para explorar Marte. A meta é mapear trincheiras oceânicas profundas e encontrar novas formas de vida em condições extremas. Entre essas áreas está a Fossa das Marianas, onde a pressão é tão intensa que esmagaria a maioria dos materiais conhecidos. Mas os desafios não são apenas tecnológicos. Explorar o oceano requer superar forças da natureza que muitas vezes se mostram imprevisíveis. Tempestades violentas, correntes oceânicas traiçoeiras e a própria escuridão absoluta complicam cada missão. Mesmo assim, cientistas persistem, porque sabem que há muito mais a ser descoberto. Estudos indicam que apenas uma fração das espécies marinhas foi identificada. Das 226.000 catalogadas, os pesquisadores acreditam que milhões ainda estejam escondidas em recantos inexplorados, e não são apenas pequenos organismos. Criaturas gigantes como lulas colossais e tubarões pré-históricos podem estar à espreita em águas profundas. Esses seres, muitas vezes vistos como lendas, são lembranças de eras em que os mares eram governados por monstros. Explorar o oceano é, de certa forma, explorar o desconhecido. O que está lá embaixo desafia nossa compreensão e inspira a ciência a avançar. Mas enquanto desvendamos mistérios, enfrentamos desafios. A poluição, o aquecimento global e a pesca excessiva ameaçam os ecossistemas marinhos. Cada descoberta feita hoje pode não apenas expandir nosso conhecimento, mas também ajudar a proteger o que ainda temos. O que torna os oceanos ainda mais fascinantes é a possibilidade de que eles guardem pistas sobre a origem da vida na Terra. Alguns cientistas acreditam que os primeiros organismos vivos podem ter surgido em ambientes semelhantes às fontes hidrotermais. Se isso for verdade, estudar essas áreas pode nos ajudar a entender como a vida começou e até mesmo se existe vida em outros planetas. A cada mergulho, a cada expedição, novas perguntas surgem. Até onde podemos ir? O que ainda está escondido sob as ondas? Os oceanos, que durante tanto tempo foram vistos apenas como um obstáculo ou uma fonte de recursos,
agora se revelam como a próxima grande fronteira da exploração humana, e talvez o maior segredo da Terra ainda esteja esperando para ser descoberto muito abaixo da superfície. O Ártico é o menor e mais gelado oceano do planeta, mas sua importância e mistérios o tornam único. Ele é coberto por gelo na maior parte do ano, formando um dos ambientes mais extremos da Terra. Mesmo assim, a vida encontra formas incríveis de prosperar. Entre essas formas, esponjas gigantes que podem viver até 300 anos são um dos exemplos mais impressionantes. Elas se alimentam de matéria fossilizada de criaturas pré-históricas, demonstrando como o Ártico guarda traços de um passado remoto. O gelo do Ártico é mais do que uma camada de proteção. Ele sustenta ecossistemas inteiros. Sob o gelo, fitoplâncton realiza fotossíntese mesmo com pouca luz. Essas pequenas plantas formam a base da cadeia alimentar, alimentando pequenos crustáceos que, por sua vez, sustentam peixes, mamíferos marinhos e até aves. No entanto, esse delicado equilíbrio está em perigo. As mudanças climáticas estão derretendo o gelo do Ártico a uma velocidade alarmante. Nos últimos 40 anos, a extensão e a espessura do gelo diminuíram drasticamente. Regiões que antes eram cobertas por gelo durante o ano inteiro, agora estão livres de gelo no verão. Isso expõe novos habitats, mas também ameaça espécies que dependem do gelo para sobreviver, como os ursos polares e as morsas. A redução do gelo traz impactos muito além do Ártico. Ela contribui para o aumento do nível do mar, afetando comunidades costeiras em todo o mundo. Além disso, o gelo reflete grande parte da luz solar. Sem ele, mais calor é absorvido pelo oceano, acelerando ainda mais o aquecimento global. Esse ciclo de mudanças coloca o Ártico no centro das discussões sobre o futuro do planeta. Outro problema grave enfrentado no Ártico é a poluição por microplásticos. Cientistas encontraram até 12.000 partículas de plástico em cada litro de gelo. Esse número é 3 vezes maior do que nas áreas mais poluídas do Oceano Pacífico. Esses microplásticos entram na cadeia alimentar quando são ingeridos por pequenos organismos. Com o tempo, podem chegar a peixes e outros animais consumidos por humanos, levantando preocupações sobre os efeitos na saúde. Além dos microplásticos, o Ártico também sofre com poluentes atmosféricos que chegam de outras partes do mundo. Compostos tóxicos e metais pesados são transportados por correntes de ar e acabam se acumulando no gelo. Quando esse gelo derrete, essas substâncias retornam ao oceano, criando uma ameaça dupla para os ecossistemas marinhos. Apesar dos desafios, o Ártico ainda guarda segredos fascinantes. Em 2021, o projeto Akon realizou uma missão pioneira para explorar fontes hidrotermais no fundo do Ártico. Essas fontes, também conhecidas como chaminés negras, liberam água quente e rica em minerais, criando pequenos oásis de vida em um ambiente inóspito. Durante a missão, cientistas descobriram espécies adaptadas a viver em condições extremas, como vermes e crustáceos únicos, que dependem de processos químicos para sobreviver. Esses ecossistemas são tão raros quanto frágeis. As fontes hidrotermais são difíceis de localizar e explorar devido à espessa camada de gelo que cobre o Ártico. Para acessar essas áreas, o projeto Akon utilizou robôs avançados e navios quebra-gelo, enfrentando correntes traiçoeiras e temperaturas abaixo de zero. Apesar das dificuldades, os cientistas descobriram amostras valiosas que podem revelar novos segredos sobre a origem da vida. Outro dado alarmante sobre o Ártico é o impacto humano em seus ecossistemas. Além da poluição por plásticos e poluentes químicos, a exploração de petróleo e gás ameaça a região. Com o derretimento do gelo, novas rotas marítimas estão se abrindo, aumentando o risco de acidentes e derramamentos de óleo. Isso não apenas coloca em perigo a vida marinha, mas também prejudica comunidades indígenas que dependem desses ecossistemas para sua sobrevivência. Enquanto a exploração científica no Ártico traz descobertas valiosas, ela também destaca a necessidade urgente de proteger as espécies adaptadas ao frio extremo, como as esponjas gigantes e os fitoplânctons, correm o risco de desaparecer. A conservação desses ecossistemas é crucial para entender como a vida pode se adaptar a condições extremas e para manter o equilíbrio do planeta. O Ártico pode ser pequeno em tamanho, mas sua importância é imensa. Ele regula o clima global, abriga formas de vida únicas e guarda histórias que remontam a milhões de anos. Cada nova descoberta reforça o quanto ainda há para aprender. Ao mesmo tempo, cada ameaça nos lembra que proteger essa região é essencial não apenas para quem vive nela, mas para todos nós. A Antártica é um continente gelado que guarda mistérios enterrados sob quilômetros de gelo. Mais de 400 lagos subglaciais foram identificados ali, sendo o Lago Vostok o mais famoso. Ele está localizado a impressionantes 3,5 quilômetros abaixo da superfície. Nesse ambiente extremo, organismos microscópicos se adaptaram para sobreviver sem luz solar e em temperaturas congelantes.
Essas criaturas utilizam compostos químicos como metano e amônia como fonte de energia, desafiando as noções tradicionais sobre como a vida pode existir. Os lagos subglaciais não são apenas poças isoladas de água, eles se conectam por meio de rios subterrâneos. Recentemente, pesquisadores descobriram um desses rios, um sistema colossal que drena o gelo derretido para o Mar de Weddell. Esse rio subterrâneo percorre centenas de quilômetros sob o gelo antártico, criando uma rede oculta que influencia a estabilidade do continente. É como se um continente inteiro tivesse um sistema de água subterrâneo, invisível a olho nu, mas vital para sua estrutura. Além disso, a Antártica abriga formas de vida que parecem saídas de um filme de ficção científica. Lulas gigantes, com olhos do tamanho de pratos, vagam por essas águas. Peixes com pele translúcida revelam seus órgãos internos, adaptados para suportar temperaturas abaixo de zero. Vermes estranhos que habitam sedimentos sobrevivem em completa escuridão, aproveitando nutrientes liberados pelo fundo do mar. Esses seres não apenas impressionam pela aparência, mas também pela resistência. Eles desafiam limites que acreditávamos serem insuperáveis. No entanto, nem tudo é estabilidade no continente gelado. Glaciares como o Thwaites, conhecido como Glaciar do Juízo Final, estão derretendo a um ritmo alarmante. Este glaciar é uma das maiores massas de gelo do mundo, e seu derretimento pode elevar o nível do mar em até 65 centímetros. O impacto seria devastador, afetando cidades costeiras e comunidades ao redor do mundo. Pesquisas recentes mostraram que o Thwaites já perdeu bilhões de toneladas de gelo nos últimos anos, e a taxa de derretimento continua a acelerar. O derretimento de glaciares como o Thwaites está diretamente ligado ao aquecimento global. O aumento da temperatura dos oceanos está enfraquecendo a base desses glaciares, fazendo com que enormes pedaços de gelo se desprendam e flutuem para longe. Esses eventos, conhecidos como desmembramento, deixam o continente ainda mais vulnerável. Além disso, a água doce liberada pelo derretimento pode alterar as correntes oceânicas globais, criando impactos climáticos imprevisíveis. A exploração da Antártica revelou não apenas o impacto do aquecimento global, mas também os segredos que esse continente esconde. Cientistas estão utilizando robôs avançados para mapear o fundo do mar e estudar as criaturas que habitam essas águas geladas. Um exemplo foi a descoberta de um ecossistema escondido sob o gelo da plataforma Larsen, onde milhares de pequenos crustáceos, conhecidos como anfípodes, prosperam. Essas descobertas mostram que a Antártica é um laboratório vivo para a ciência, mas o que torna a Antártica ainda mais fascinante são as pistas que ela oferece sobre o passado e o futuro do nosso planeta. Amostras de gelo retiradas de profundidades extremas contêm bolhas de ar com até 800 mil anos. Essas bolhas preservam informações sobre a composição da atmosfera em eras passadas, permitindo que cientistas compreendam como o clima mudou ao longo do tempo. Esses dados são cruciais para prever o que pode acontecer nas próximas décadas. Além disso, a Antártica não é apenas um termômetro do aquecimento global. Ela também pode ser uma chave para a exploração de outros mundos. Os lagos subglaciais, como o Vostok, oferecem pistas sobre como a vida poderia existir em lugares como a Lua Europa, de Júpiter, ou Encelados, de Saturno. Nessas luas geladas, acredita-se que oceanos subterrâneos possam abrigar formas de vida semelhantes às encontradas na Antártica. Enquanto isso, as águas antárticas continuam a nos surpreender. Recentemente, cientistas descobriram um rio colossal que flui sob a camada de gelo, drenando o derretimento para o oceano. Esse rio, invisível na superfície, destaca a complexidade dos sistemas escondidos sob o gelo. Ele não apenas transporta água, mas também nutrientes que sustentam os ecossistemas únicos da região. Estudar esse rio pode nos ajudar a entender como as mudanças climáticas afetam a dinâmica interna do continente. Os desafios enfrentados pela Antártica são imensos, mas as oportunidades para a ciência também são. Cada descoberta no continente gelado oferece uma nova peça para o quebra-cabeça do nosso planeta. Mas ao mesmo tempo, cada glaciar que derrete e cada rio subterrâneo que se expande nos lembram da urgência de proteger esse lugar único. A Antártica é mais do que um deserto de gelo. É um tesouro vivo, repleto de segredos que ainda estamos começando a desvendar. Nos extremos gelados do planeta, o gelo esconde um segredo vital: o fitoplâncton. Essas diminutas plantas aquáticas desempenham um papel essencial na vida marinha. Sob o gelo do Ártico e da Antártica, o fitoplâncton desafia todas as expectativas, crescendo mais rápido do que nas águas abertas. Eles usam a pouca luz que penetra a camada de gelo e se alimentam de nutrientes liberados pelo derretimento. Essa explosão de vida é a base de toda a cadeia alimentar polar. Pequenos crustáceos, como o krill, dependem diretamente desse fitoplâncton. Eles se alimentam dessas plantas microscópicas e, por sua vez, sustentam peixes,
focas, baleias e até pinguins. A saúde dos oceanos polares está intimamente ligada a esse ciclo delicado quando o gelo derrete rápido demais, a disponibilidade de nutrientes e o equilíbrio desse sistema podem ser destruídos. Esse impacto já está sendo sentido. O iceberg A76A, o maior do mundo, exemplifica a rapidez com que as massas de gelo estão se transformando. Ele se desprendeu da plataforma de gelo Rohde, na Antártica, e foi monitorado pela NASA enquanto vagava pelo Oceano Atlântico Sul. O iceberg tinha uma área maior do que muitos países, mas lentamente se quebrou em pedaços menores. Esse evento chamou a atenção para o impacto crescente do aquecimento global nos polos. Quando um iceberg desse tamanho derrete, ele libera uma quantidade colossal de água doce no oceano. Isso altera ali a salinidade, afetando as correntes oceânicas. Essas mudanças podem ter consequências globais, desde o clima até a migração de espécies marinhas. E o impacto não é apenas ecológico, comunidades humanas que dependem dos oceanos também sentem os efeitos, como a pesca e a estabilidade costeira. As massas de gelo polar não são apenas grandes blocos de água congelada, elas armazenam histórias do passado do planeta. Amostras de gelo contêm informações sobre a atmosfera de milhares de anos atrás. O estudo dessas bolhas de ar preservadas é crucial para entender como o clima mudou ao longo dos séculos, mas esses arquivos naturais estão desaparecendo rapidamente. As mudanças nos oceanos polares não se limitam ao gelo visível. O fitoplâncton, que parecia prosperar em condições extremas, também está enfrentando novos desafios. Em algumas áreas, a luz do sol está alcançando o fundo do oceano devido à perda de gelo. Isso muda o habitat de diversas espécies e pode causar desequilíbrios na cadeia alimentar. Para piorar, o excesso de carbono absorvido pelo oceano está acidificando a água, dificultando ainda mais a vida para organismos marinhos. Outro ponto crítico é a interação entre gelo e nutrientes. Quando o gelo derrete, ele libera ferro e outros elementos essenciais que alimentam o fitoplâncton. Sem gelo suficiente, esse ciclo se enfraquece, impactando toda a cadeia alimentar. Estudos recentes mostram que o Ártico está esquentando quase 4 vezes mais rápido que o resto do planeta. Isso aumenta a frequência de eventos de derretimento e acelera a instabilidade nos ecossistemas polares. A importância de estudar os oceanos polares vai muito além da ciência local. Eles são reguladores do clima global. As correntes oceânicas, como a corrente do Golfo, são influenciadas pela interação entre água doce e salgada nos polos. Qualquer alteração nessa dinâmica pode ter efeitos em regiões distantes, como secas ou tempestades mais intensas. A pesquisa também revelou algo fascinante. O fitoplâncton nos polos captura grandes quantidades de dióxido de carbono. Ele age como um filtro natural, ajudando a mitigar os efeitos das emissões humanas. Mas com a redução do gelo, esse processo vital está em risco. Sem ele, a capacidade do oceano de absorver carbono pode diminuir, agravando ainda mais o aquecimento global. Enquanto isso, os cientistas continuam monitorando eventos como o deslocamento do iceberg A76A. Essas massas de gelo são indicadores visíveis das mudanças climáticas. Cada pedaço que se desprende conta uma história de temperaturas crescentes e ecossistemas em transformação, mas também serve como um alerta urgente para proteger essas regiões. Apesar dos desafios, os oceanos polares ainda nos oferecem esperança. O estudo contínuo dessas áreas pode ajudar a desenvolver estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, entender como a vida marinha se adapta a condições extremas pode trazer inovações em outras áreas, como medicina e tecnologia. Os polos são muito mais do que paisagens congeladas. Eles são o motor silencioso que mantém o equilíbrio do planeta. Cada pedaço de gelo que desaparece e cada espécie que luta para sobreviver nos lembra da conexão entre todos os ecossistemas. Proteger essas regiões não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de sobrevivência global.